Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal Ano Par, quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Cristo é testemunha da ressurreição futura, e com ele os apóstolos, os mártires e a mãe dos Macabeus. Do Discurso sobre a Consolação da Morte, de São João Crisóstomo, Bispo. Pergunta-te somente isto: se Cristo tinha prometido a ressurreição, e quando por tantos testemunhos terás recebido a existência dessa promessa? Então, assegurado pela garantia do próprio Cristo Senhor e confirmado na tua fé, deixa de temer a morte. Somente quem não crê ainda teme. Este comete um pecado imperdoável, pois com a sua incredulidade ousa afirmar que ou Deus não tem poder algum, ou que é mentiroso. Não era assim que pensavam os santos apóstolos e os próprios mártires. Os apóstolos, justamente por pregar a ressurreição, pregavam o Cristo ressuscitado e nele anunciavam a ressurreição dos mortos, não recusando suportar por isso nem a morte, nem torturas, nem mesmo a morte de cruz. Ora, se tudo isso é resolvido pela boca de 2 ou 3 testemunhas, como pode ser ainda colocada em dúvida a ressurreição dos mortos, da qual existem tão numerosas e grandes testemunhas que a proclamam com o seu sangue? E o que disseram disso os mártires? Estavam seguros da ressurreição ou não? Se não tivessem tido a certeza dela, não teriam acolhido como o prêmio máximo uma morte tão cheia de torturas e sofrimentos. Não olhavam para os suplícios do tempo presente, mas para o prêmio que os seguiam depois. Sabiam de fato que as coisas visíveis são de um momento, enquanto as invisíveis são eternas. Ouvi ainda, irmãos, este exemplo de virtude. A mãe exortava os seus 7 filhos e não chorava, mas, pelo contrário, se alegrava. Via que arrancavam as unhas de seus filhos, que recebiam golpes de espadas, que eram queimados sobre grelhas, e não derramava lágrimas, não gritava, mas cheia de solicitude os exortava a suportar tudo pacientemente. Aquela mãe, sem dúvida, não era cruel, mas fiel. Amava os filhos, não com a fraqueza, mas com a força. Exortava os filhos ao sacrifício, e como se alegrou quando ela própria teve que enfrentá-lo. Na verdade, estava segura da sua ressurreição e da deles. Que mais ainda acrescentar de tantos homens, mulheres, jovens e crianças? Era como se brincassem com semelhante morte. Passavam com extrema rapidez para as fileiras celestes.
Eles teriam podido continuar a viver se assim o quisessem, pois dependia deles viver renegando a Cristo ou morrer confessando-o. Porém, preferiram desprezar esta vida mortal para serem elevados à vida eterna, serem excluídos da terra para se tornarem cidadãos do céu. Existe ainda lugar para alguma dúvida, irmãos? Sobre o que ainda poderia basear-se o medo da morte? Se somos filhos de mártires, se queremos nos mostrar seus companheiros, não nos deixemos entristecer por causa da morte. Não choremos os nossos entes queridos que nos precederam para estar juntos do Senhor, pois do contrário, serão os próprios mártires a rirem de nós, dizendo: ó, como tendes fé, como considerais o reino de Deus, chorais com tanta dor os vossos entes queridos que morrem suavemente nos seus leitos de espumas. E se os tivessem visto torturados e mortos pelos pagãos, pelo nome do Senhor, o que teríeis feito?